E aí galera, beleza? Eu sou o Wesley Olivari e esse é seu estudiofuncional.com.br. E aí, você sabe quanto vai cobrar de mensalidade? Quais serão os planos da sua... Bom, isso é um tema bem discutido e tenho certeza que gera muitas dúvidas na cabeça de todo empreendedor. Então eu preparei aqui uma série de tópicos que a gente vai listar, qual o seu tipo de cliente e como você vai cobrar. Antes de qualquer coisa, é importante você definir o seu custo de operação. E aí a gente tem que voltar nas aulas anteriores, quando eu falei de plano de negócios. Não adianta você tentar especificar um preço, o quanto você quer cobrar, se você não sabe o quanto você custa para manter a academia rodando. Então, por exemplo, custo de aluguel, custo de água, custo de energia elétrica, custo de funcionários, se a sua academia é afiliada, por exemplo, à CrossFit. Então você tem vários custos inclusos para que a academia funcione, você tendo aluno ou não. Então o valor que o aluno vai te pagar deve ter embutido o custo compartilhado da operação da academia, daquele aluno durante a aula que ele vai frequentar. Então, para tornar isso um pouco mais simples, vamos a um exemplo. Se a sua academia custa R$5.000 por mês, você deve dividir esse valor pelo número de alunos que você consegue atender durante o dia inteiro. E isso vai ser o seu custo diário por aluno. Você vai multiplicar isso por 30 dias e você vai ter já um custo por aluno, por dia, por mês da sua operação. A partir disso, você já vai calcular agora o quanto você pretende ter de lucro em cada cliente. Após você entender aí qual é o seu custo de operação, quanto custa cada aluno por dia durante as aulas, é importante você analisar um segundo ponto, que é a sua concorrência. Querendo ou não, o cliente ele não te conhece, ele não sabe do seu potencial de atendimento, qual é a sua capacidade técnica, como será a estrutura real da academia. Então, a primeira pesquisa que ele vai fazer e ele vai te qualificar através do seu preço. Tá? Então, é muito importante que você analise a concorrência. Tá? E quando eu falo concorrência, eu não falo só academias que vendem o mesmo tipo de modalidade. É importante você olhar quais são todos os concorrentes, diretos e indiretos, do seu negócio. Então, por exemplo, uma academia de musculação, ela vai competir com outra academia de musculação, mas também pode competir com uma academia de jiu-jitsu. Geralmente o cliente não vai escolher duas academias, ele vai fazer musculação e jiu-jitsu, né? Geralmente as pessoas não têm tanto tempo assim disponível, né? Ou não dedicam tanto tempo assim a vários esportes. Então é importante você entender qual que é o preço médio das academias na sua região, e analisar esses pontos, quais são os pontos fortes daquela academia concorrente, qual é o ponto negativo e como você pretende ter uma vantagem competitiva sobre o seu concorrente. Tá? Não basta simplesmente cobrar mais para atrair pessoas diferentes, você precisa também oferecer mais. Então analisar a concorrência é importante em todos os sentidos, em relação ao preço, mas também avaliar em relação ao atendimento e o serviço prestado. Terceiro ponto, é importante você entender como você quer atender o seu público. Então, além de você determinar o preço, é importante que você determine qual é o seu público e como você quer atendê-lo. Por exemplo, se você pretende montar um estúdio de treinamento funcional personalizado, ou seja, vai ser um estúdio de personal, você vai ter uma relação de um aluno para um professor, né? Obviamente, o custo daquele aluno naquela hora é muito maior, porque o custo dele não está sendo diluído perante os demais alunos. É um aluno comprando uma hora da sua atenção no seu dia, que vale muito. Portanto, a relação de 1 para 1 deve ser mais cara. Se você pretende atender 3 alunos por hora, aquele custo já foi diluído. Portanto, o valor cobrado deve ser menor, porque o aluno entende que a atenção vai ser menor também. Se você pretende ter uma aula em grupo com 15, 20, 30 pessoas, o aluno também entende que a atenção para ele vai ser menor. Então, tudo depende do quanto e como você quer atender aquele cliente. Uma vez definido qual será o formato de atendimento, aí sim você consegue fechar melhor o custo da operação toda e o quanto você precisa cobrar para que sobre dinheiro no seu bolso. Afinal, o lucro é a meta de todo negócio. O quarto ponto que é muito importante é você definir qual que é a sua vantagem em relação aos demais.
Então a gente falou aqui no tópico anterior sobre vantagem, analisar a sua concorrência. Porém, por que o cliente tem que escolher como a academia dele? Por que ele vai escolher a sua academia e não vai escolher a academia do seu concorrente? Então é importante você definir bem qual que é o seu diferencial de atendimento. Por que o seu cliente deve escolher a sua academia? O que ele vai ter a mais ali de serviço? Ele vai ter simplesmente mais atenção? Você vai cobrar o preço parecido com o do seu concorrente, com muito menos alunos numa aula, ou seja, o cliente vai ter muito mais resultado porque ele está sendo observado mais de perto? Isso é importante você definir para que você tenha até argumentos, né? E você pode também direcionar o seu marketing para esse tipo de cliente que valoriza um pouco mais de atenção. Da mesma forma, se você pretende atender mais pessoas numa turma, existem outros diferenciais. Tem muitas pessoas que não gostam de treinar sozinhos, né? Não gostam de fazer uma relação de personal 1 para 1, não gostam de grupo pequeno. Uma boa parte das pessoas que vão para a academia, às vezes elas não vão lá para treinar simplesmente. Elas têm os benefícios, né, que a atividade física propõe, mas uma boa parte das pessoas que vão para a academia vão para socializar. Então eles querem ter novos amigos, querem se relacionar, tal. Uma prova disso, se você observar dentro de uma CrossFit, essa parte social é muito forte. Numa academia de musculação, geralmente você vê a pessoa ali todos os dias, mas você não tem a oportunidade de conversar com ele, porque você está com seu fone de ouvido e ele está com o fone de ouvido dele. Então as pessoas acabam não se relacionando por esse motivo. Tá? Numa academia com aula em grupo, não existe fone de ouvido, né? Existe uma condução, existe um professor lá na frente. Então essa parte social colabora bastante para a fidelização do seu cliente na sua academia. O quinto ponto eu chamo de revisão. Então, no ponto 1, acredito que você já deve ter feito alguma conta em relação ao seu custo de operação e ao custo de cada aluno por aula e o quanto você pretende cobrar. Agora você deve considerar todos os 4 pontos anteriores a este e você deve realmente revisar. Qual será o seu faturamento máximo previsto? Será que consigo realmente chegar a atender? Será que a minha academia consegue atender 200 alunos? Com 200 alunos, o meu custo também vai aumentar, porque eu vou ter que ter mais professores, vou gastar mais com energia elétrica. O seu aluguel não vai aumentar, ele vai diluir, mas alguns custos crescem junto. O importante numa academia é que o custo inicial de partida ele não é tão baixo, mas você consegue escalar e diluir o custo por aluno. E aí que realmente você vai ver um negócio lucrativo. Então é importante que você revise, que você revisite toda vez as suas tabelas de faturamento, o seu controle de aluno, independente de como você for fazer isso, com sistema, ou numa tabela do Excel, ou que seja no caderno, que eu não recomendo, mas é importante que você tenha ali o tempo todo um controle de quanto custa manter a sua academia, o quanto você fatura atualmente, o quanto você faturou no passado e quanto você consegue aumentar em relação ao número de alunos para diluir o custo da operação. Claro que acontece muito também quando você aumenta demais o seu número de alunos e você também não corrige isso aumentando o seu atendimento, você começa a perder aluno. Então os alunos que começam com você e que são muito bem atendidos e depois de um ano começam a não ser tão bem atendidos porque você não consegue atendê-lo da mesma forma, ele vai sair. Ele vai pensar, a academia começou tão bem e agora não está atendendo bem também. Então é importante que você tenha a mesma linha e que você saiba crescer. Saber crescer é importante para a longevidade do seu negócio. Caso contrário, você vai ficar trocando de aluno o tempo todo e você realmente nunca vai ver a sua academia decolar. Eu preparei aqui também algumas dicas importantes que você deve considerar ao precificar a sua academia e como controlá-la melhor, como administrar melhor. Então, o primeiro ponto tenha algum tipo de controle. Tá? Então, se você usa um caderno, nada errado com isso. Só imagino que você vai ter mais trabalho para realmente fazer conta e controlar e fazer algumas simulações. Uma tabela do Excel, caso você não domine, existem alguns cursos bem básicos na internet, como com operações simples de matemática, soma, subtração, multiplicação, divisão, você já consegue administrar a sua academia em relação ao custo, em relação ao número de alunos, quanto você vai faturar naquele mês, o quanto você não faturou, de repente se você não teve algum pagamento que você esperava, então tudo isso você consegue fazer através de uma tabela. Mas é importante também que você contrate um sistema.
O sistema é importante porque ele é uma tabela automatizada com recursos que você naturalmente não conseguiria fazer isso no Excel, tá? Então o controle é muito mais rápido. Existem sistemas, por exemplo, que já tem aí o sistema de check-in. Então o aluno não tem mais aquela coisa de catraca, né? Tem que passar o digital na catraca para entrar na academia. Se ele não fez o check-in, ele supostamente ele não vai entrar para aquela aula. Então é uma forma digital de controlar o acesso do aluno à sua academia, tá? E esse acesso ele pode ser vinculado a um contrato. Então, quando você vai elaborar um contrato com o seu aluno, o contrato tem uma duração, um plano mensal, um plano trimestral, semestral, anual, caso você queira. E esse controle já vai servir para você como uma referência. O plano de tal aluno vai vencer daqui a um mês, e você já consegue passar isso para uma equipe de vendas para você já renovar o plano dele antecipadamente. Então o sistema ele tem essas funções e te ajudam bastante no controle financeiro e o controle de faturamento, de custos, né? E isso vai te ajudar a administrar melhor e você vai conseguir realmente entender como reajustar a tabela de preço, porque a gente sabe que existe uma alteração anual, né? Então as coisas sempre tendem a ficar um pouco mais caras e você deve ajustar isso também na sua mensalidade, porque o seu custo ele tende a subir. Por mais que você não aumente o número de alunos, o seu custo de operação vai subir, só levando em consideração o aluguel. O aluguel ele sobe anualmente de acordo com o IGPM. Raramente você não vê um aumento, um ajuste de aluguel sobre o IGPM, né? Uma coisa que a gente percebe, principalmente nas academias pequenas, é que o proprietário, né, que geralmente é o professor que dá aula ali também, ele por medo e de não conseguir vender plano, algo do tipo, às vezes não oferece planos para o aluno. Tá? E aqui eu vou tratar isso com uma certa importância, porque alunos que não têm planos ou não se sentem vinculados à sua academia, ele certamente ele tende a buscar novos ambientes. É importante que o seu aluno entenda que a fidelização que ele tem com você é importante para o resultado dele, estético, de saúde, o que seja, mas também é importante com relação ao compromisso financeiro que ele vai atribuir para você. Então, quando você monta um negócio, é muito ruim que você não saiba o quanto você vai faturar o mês que vem, por exemplo. Porque as suas contas são mensais, o seu custo é mensal. E você não saber o quanto vai faturar no mês seguinte, realmente vai te tirar algumas noites de sono. Então é importante que você determine aí, dentro do seu negócio, formas de reter o seu aluno. Não é obrigar o aluno a ficar com você, mas é importante que ele saiba que ele tem um peso sobre o funcionamento da academia. Então eu recomendo fortemente que você atribua planos de fidelização ao seu cliente. E em troca disso, então, o cliente que tem um plano de 1 ano com você, ele deve pagar menos que um cliente que vai pagar só 1 mês. Porque o cliente de 1 ano, ele se propôs a pagar para o seu serviço por 1 ano. Claro, salvo alguma exceção, ele vai ter algum problema de saúde, ou ele foi transferido de empresa, ou ele perdeu o emprego. Então, salvo esses casos, se nada mudar, a pessoa pretende ficar com você e ela se planejou que dentro de 1 ano ela vai ficar obtendo os seus serviços. A pessoa que contrata 1 mês de plano, ou que não tem plano, ela não se sente obrigada a frequentar e não se sente responsável também pelo seu negócio. Então, no estúdio, a gente entende que o trabalho é mais personalizado e o cliente deve entender que para a manutenção da academia que ele tanto gosta de frequentar, é importante que ele honre as mensalidades e que ele tenha ali um vínculo com você. Então eu recomendo que você venda planos. Tá? Existem aí no mercado algumas opções de planos diários, né? Por exemplo, como o Gympass. Tá? Não estou aqui falando que o Gympass é ruim, mas o Gympass, ele certamente não te dá nenhuma garantia que aquele aluno vai voltar amanhã. Então, para quem não conhece muito sobre o Gympass, o Gympass é um plano corporativo, geralmente as empresas pagam para os funcionários para que eles consigam ter um pouco mais de qualidade de vida como benefício, né? Mas qual que é a vantagem do Gympass para o cliente, né, para o aluno? Ele pode frequentar qualquer academia que esteja na faixa do plano dele. Então ele pode ir na academia A na segunda-feira, ele pode ir na academia B na quarta, ele pode ir na academia C na sexta, e na semana que vem ele vai conhecer uma outra em tal lugar. Então ele não gera vínculo em lugar nenhum. Tá? Isso funciona muito bem para quem viaja muito a trabalho,
né, e não pode ter um plano de academia fixo, porque certamente não vai conseguir usar aquele plano. Mas para o aluno que vai diariamente na sua academia e ele não tem nenhum tipo de fidelização, você fica na mão dele. Então, não estou falando para você não aceitar Gympass, mas é importante que você tome cuidado com esse tipo de forma de plano, pois ele não te dá nenhuma garantia de recebível no futuro. Tem um ponto aqui muito interessante que a grande maioria também dos empreendedores não pensam na hora de montar a academia, que é o dia ideal de vencimento da mensalidade. Então, se o aluno começou a treinar com você no dia 1º de janeiro, só que você não conhece aquele aluno, você não sabe se ele vai ficar, você não sabe se ele está mal intencionado em querer usar a sua academia por um mês e depois sumir e não pagar, né? Embora existam aí formas de você ativá-lo aí, né, judicialmente para receber, você vai cobrar dele antecipado ou depois de um mês de utilização do plano, né? Que é o vencendo ou vencido, né? Que é cobrar antes ou cobrar depois. Eu recomendo fortemente que você cobre antecipado ao mês que o cliente, que o seu aluno vai utilizar. Por quê? Você não conhece a grande maioria dos seus novos clientes. E se você deixa para cobrar depois de um mês, se aquela pessoa tem algum tipo de problema, qualquer que seja, e ele não vá mais na sua academia, talvez você nunca vai receber pelos dias que você prestou para ele de serviço. Então é importante cobrar antecipado, até para gerar um pouco mais de compromisso e para que você não saia no prejuízo. Uma outra coisa importante também, nesses casos de um plano mensal, ok, você cobrar de acordo com o início da mensalidade. Mas quando você vende um plano trimestral ou semestral que seja, é muito importante você pensar numa coisa. Se você tem 100 alunos e os seus 100 alunos pagam cada dia num dia de vencimento, uns no dia 1, outros no dia 5, outros no dia 10, outros no dia 15, aí o outro entrou no dia 17, vai pagar dia 17. Imagina que a sua planilha vai ter que ser muito mais organizada para você controlar os dias de recebimento. Imagina que todo dia você vai ter que abrir a sua planilha e dar baixa nos pagamentos que foram feitos naquele dia ou que não foram feitos por algum motivo. Você vai ter que entrar em contato com o cliente para cobrar. Então isso vai gerar aí uma série de aborrecimentos e perda de tempo, às vezes, que é precioso. A gente sabe que o começo de todo negócio é bastante trabalhoso, tem muita coisa para ajustar e se você descuida do financeiro, você não paga as suas contas, né? Então, uma coisa interessante, uma coisa importante é você definir, não é uma regra, tá? Mas é uma recomendação, é você definir o dia de vencimento da mensalidade. Então, isso vai criar uma cultura na cabeça do seu cliente, que dia 10, por exemplo, é o dia que ele tem que pagar a academia, tem que pagar a mensalidade, tá? Não sei a forma de cobrança que você utiliza, se é boleto, se é cartão de crédito, se é no dinheiro, se é cheque, algo do tipo. Você precisa definir um dia para que você também se programe. Imagina que você tem o seu aluguel vence dia 15, a sua água vai vencer dia 20, a sua energia dia 25, por exemplo. Você tem custos ao longo do mês, você sabe quais dias é o dia do pagamento dessas contas. Mas, se todo aluno seu, por exemplo, paga mais no fim do mês, como é que você vai pagar o aluguel no dia 15, que é no meio do mês? Então, se você não tem um caixa guardado para isso, você já vai ficar o mês todo negativo, tá? Você pode ter um fluxo de caixa, né? Pode ter um caixa guardado para esse tipo de problema, né? Lógico. Mas eu recomendo que você tenha esse caixa como uma segurança, tá? É importante que você rode mensalmente com o dinheiro do seu cliente e você fique com lucro. Então, o lucro ele vai compondo o seu caixa de segurança. Você não deve utilizar o seu caixa de segurança para pagar contas do mês, tá? Isso não é o ideal para o sucesso da sua academia. Uma dica importante que pode te gerar grandes problemas de relacionamento com seu cliente é você praticar preços diferentes entre alunos, tá? Isso é um problema recorrente, tá? Salvo um ponto que você tenha aí promoções que seja divulgado a todos os alunos, não é legal que o seu cliente saiba, né, ou que você pratica esse tipo de coisa, como por exemplo, se eu estou com você desde o dia que você abriu a academia e pago lá meus R$ 100 por mês para treinar com você 3 vezes por semana. E aí você, de repente, no meio do caminho, um ano depois, vende um plano por R$ 50
para treinar 4 vezes por semana, ou seja, é muito mais treino, pagando muito menos e tendo o mesmo atendimento que eu que pago mais caro. Você ficaria feliz ou triste com essa situação, se você fosse o cliente? Certamente você se sentiria triste, chateado, porque pô, eu estou investindo em você desde o começo, né? Eu pago pelo seu serviço desde o começo, te ajudei também, de certa forma, a chegar até aqui, e você cobra menos de um cliente que você nem conhece. Então é uma situação que acontece muito e acaba sendo uma situação bem chata, né, entre os alunos, e o aluno vai acabar saindo de lá e você perde aí um cliente que te ajudou desde o começo. É importante que você apresente primeiro para o seu aluno já atual e depois você apresenta essa proposta para os alunos externos, né, alunos ou para pessoas que ainda não são os seus alunos, né? Isso evita uma série de problemas, tá? Então tem uma tabela de preços. Siga a tabela de preço à risca, tá? Não ofereça condição facilitada de desconto para uma pessoa que você acabou de receber, porque certamente essa informação ela vai vazar e o seu cliente antigo não vai gostar disso. Tá? Não estou falando que você não deve oferecer descontos, eu acho que tem que tomar cuidado com descontos, porque o desconto é um caminho às vezes sem volta. Tá? Se você começa a vender preço, o cliente realmente nunca te valoriza. É importante você lembrar que o cliente que ele vem para você, como né, ele vira seu cliente por causa do preço, ele provavelmente vai embora da sua academia um dia pelo mesmo motivo. Tá? Então, se ele treinava na concorrência e pagava lá seus R$ 150 e você vai cobrar R$ 100 pelo mesmo atendimento, o que trouxe ele foi o preço. De repente, outra academia abre na cidade e esse seu concorrente, esse novo concorrente cobrar R$ 80, por exemplo, por um atendimento igual ao seu também, o cliente vai embora pelo mesmo motivo. Tá? Então, a pessoa que vem por preço vai embora por preço. Tá? Então é importante que você nunca pratique preços diferentes entre alunos, a não ser que a sua base de clientes atual saiba e consiga migrar e aproveitar também um desconto que você vai oferecer. Ainda falando sobre precificação, é importante que na sua abertura você já tenha aí uma condição de pré-venda. Essa pré-venda é importante para quê? Para que você tenha ali uma noção de quantos alunos você vai conseguir já matricular no dia 1 da sua academia, porque é muito bom que você abra a sua academia já com as suas contas mensais, pelo menos, já pagas. Isso te dá um grande alívio, tá? Do que você abrir com muito medo de não conseguir pagar as contas no primeiro mês. Tá? Então, utilizar o recurso da pré-venda é bacana e como recurso de pré-venda você pode sim oferecer um preço menor como uma forma da pessoa vir até você e entender como funciona o seu atendimento. Tá? Um preço de inauguração não tem nada a ver com o preço que você deve praticar depois no futuro. É um preço para que você consiga atrair um cliente para olhar para você. Então, você está pagando, né, o desconto para ele pela atenção que ele pode te dar. Então, hoje, o que mais vale para todo negócio é a atenção que o cliente te dá. Então, se você utilizou do recurso de preço para conseguir a atenção do seu potencial cliente, isso deve funcionar por pouco tempo. Tá? O preço ele deve ser substituído por valor, quando você percebe que o cliente realmente gosta do seu atendimento, das suas aulas, e você troca a percepção dele de preço. Ele começa a te valorizar. Independente do preço que você for cobrar depois, ele vai continuar com você. Então, não pratique preço, pratique valor. Você pode praticar preço como pré-venda, como um benefício para que você consiga pagar as contas no começo do mês, mas é ideal que você defina muito bem o período que isso vai funcionar. Se é por 3 meses ou você vai ter um benefício no primeiro mês, para que ele possa te conhecer e dar esse voto de confiança. Tá? Ainda falando sobre voto de confiança, eu já falei no vídeo anterior, as pessoas gostam de se sentir queridas e gostam de se sentir dentro de um clube, né, de benefícios, então elas gostam de se sentir exclusivas. Ao mesmo tempo, as pessoas não querem pagar para ver. Então, vou pagar um mês para ver como é que é. A grande maioria não quer pagar, porque tem medo de pagar por uma coisa que ela não vai gostar. A minha recomendação é até melhor do que você oferecer um plano promocional de inauguração, é você oferecer um período gratuito. Por que período gratuito? O período gratuito ele deve durar um número de dias a mais do que o cliente esperaria de você.
Por exemplo, se você vai dar uma aula para o seu cliente te conhecer, é pouco, porque em uma aula ele não vai saber realmente se você se você atendeu da melhor forma possível ou se você estava ali só tentando seduzi-lo para fechar um plano. Se você oferece um período de uma semana, 2 semanas gratuitas, o cliente vai te conhecer no dia a dia, naquela tratativa da aula, do seu atendimento, como funciona a sua academia, como é a infraestrutura da sua academia, como é a diversidade de aulas, quais estímulos você vai usar. Então é importante que você ofereça um período maior do que o convencional para que o seu cliente fale, olha, ele me deu 15 dias de plano, e o atendimento está maravilhoso, estou me sentindo muito bem aqui dentro. Quando você oferecer para ele o preço depois, ele vai pagar por aquele motivo. A grande maioria vai valorizar o atendimento que recebeu de forma gratuita. Fala, não paguei nada e ele me atendeu muito bem. Então é importante que você defina muito bem um período gratuito de degustação antes de divulgar o seu preço. Tá? A gente já fez isso bastante com alguns dos nossos clientes e o caso de sucesso, de conversão é gigante. É muito maior do que oferecer um preço menor no começo e aumentar depois. Então, um bom recurso é você oferecer um período experimental para que o seu cliente te dê a chance de te conhecer.